Som. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agora foi alto. Nós continuaremos aqui Eclesiastes, capítulo 3. Pedir para os irmãos já abrirem em Eclesiastes, capítulo 3, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Abre a Bíblia bem no meio e pula 2 livros. É assim que eu ia decorando criança, né? Abre a Bíblia no meio, o que está atrás de Salmo, o que está depois. Salmo, Provérbio, Eclesiastes capítulo 3. O tema dessa noite, se eu pudesse resumir numa frase só, seria: aproveite a vida e descanse em Deus. Antes de nós lermos o texto, capítulo 3 de Eclesiastes, eu queria falar com os irmãos algumas coisas que talvez... Isso aqui é toque já, tá? Só para dar agonia. Que talvez pareça que não tem a ver com o que a gente vai falar durante esse momento de meditação, mas eu lembrei enquanto estudava Eclesiastes capítulo 3. O ano era 2017... E eu avisei Tia Dora que eu ia contar essa história aqui, só para ela não ficar descobrindo pela internet. O ano era 2017, eu morava em Portugal, e nos últimos 40 dias, Tia Dora, Mirari e meus pais passaram os últimos dias que antes de eu voltar para o Brasil comigo lá. E Tia Dora protagonizou alguns momentos muito engraçados, muito bons. Alguns conhecem algumas histórias. Infelizmente eu perdi os vídeos e as gravações, fica só na memória. Mas teve um momento em que a gente estava em Madrid, na Espanha, tem um castelo chamado Castelo de Cristal, eu não lembro se esse é o nome. Eu só sei que estava tendo uma exposição de arte moderna. E estava lá eu, Mirari, meus pais, Tia Dora, vendo a exposição de arte moderna. Vocês devem saber como que é uma exposição de arte moderna, não tem sentido nenhum. Um lixo no chão, um pedacinho de coisa jogado, todo mundo parado com a mão no queixo, observando, meditando, e a gente não entendendo nada do que estava ali, até que a Tia Dora se apresenta, fica olhando, um monte de coisa ali no canto. Aí ela: isso aqui significa... A gente já escangalhou de rir no chão. E ela foi explicando cada arte ali pra gente. O que aquilo significava? Aquilo era a alma e a confusão da nossa alma. E ela ia descobrindo cada uma daquelas imagens, ia relacionando com a vida dela e ia nos ensinando o que aquilo significava. A gente nem sabe se tudo que a gente viu era arte mesmo, porque a gente não tinha uma dúvida se aquela lixeira ali no canto era alguma coisa realmente artística. Eu só sei que a Tia Dora, não sei se vocês conhecem a Tia Dora, né? Alguns já conhecem ela. Não, é minha tia, irmã da minha avó, tia-avó. Ela nos ensinou algumas coisas ali. A gente não sabe de fato se aquilo era verdade. No fundo também para a arte moderna não importa, cada um faz a sua visão para aquilo que está vendo. Mas é engraçado pensar que, de alguma forma, a gente às vezes tenta fazer isso com a vida. Não faz sentido nenhum, está um caos total, aí você tenta cavar um tipo de significado aqui e ali para dar um certo descanso para a alma. Mas tem um tipo de arte moderna, ou um tipo de técnica usada na arte moderna, que eu acho interessante. Eu não sabia que ela tinha nome, aí eu pesquisei para poder procurar, eu só tinha visto essas artes. Ela se chama técnica da anamorfose. É uma técnica onde os irmãos já devem ter visto ou não, depois coloca na internet, que você coloca alguns objetos que não têm relação um com os outros, e esses objetos soltos parecem não formar nenhuma imagem, mas se você vai para o ângulo certo, para o lugar correto, você consegue enxergar a imagem que o artista está ali desenvolvendo. Tem algumas artes muito, muito legais mesmo. Tem artista que pega lixo, pedaços de madeira, computador, coisas que seriam jogadas fora e montam um rosto de alguém famoso. Realmente é interessante. Se você puder procurar, depois você procura na internet anamorfose. A ideia é que em determinado ângulo, num lugar certo, você enxerga o significado daquele caos. Então,
quando você vai no museu que tem apresentação de artistas que trabalham com a técnica de anamorfose, você vai perceber que na frente dessas artes, desses monumentos, dessas formações, vão ter alguns círculos vermelhos, azuis, brancos, onde você tem que ficar em pé em cima dele para que você consiga enxergar essa arte. E eu não sei se você já conseguiu perceber, mas parece que a vida é um caos. Esse é um ponto importante. Parece que a vida é um caos não só para o crente, para todo mundo. Aliás, muitos filósofos trabalham a ideia do caos da vida. Um filósofo que eu já vi alguns irmãos aqui, principalmente os jovens, compartilhando, frase dele, que se chama Jordan Peterson. Ele é um homem, um filósofo, um psicólogo, que trabalha muito essa ideia do caos. A vida é um caos para muitos de nós. Mas Eclesiastes parece fazer com que a gente olhe para todo esse caos, mesmo sem dizer que não é uma bagunça, ele tenta fazer com que a gente chegue naquele ponto onde aquela bagunça encontra um certo sentido, cria uma certa imagem, vira arte de verdade. A técnica da anamorfose parece a técnica que Salomão usa aqui com a gente. Vai soltando um monte de coisa, trabalho, mulheres, prazer, música. Aí você olha para tudo isso e ele diz, nada faz sentido, até que em determinado momento ele fala, aproveite a vida. Como? Se nada faz sentido, se tudo é vapor, como que eu vou aproveitar a vida? E ele então, em alguns momentos como hoje, vai dizer para a gente, se você estiver olhando daqui, você vai perceber como a vida é a arte esculpida pelas mãos do Criador. Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 9 até o verso 15. E vamos, então, meditar nessa ideia. Na ideia ainda do tempo, do caos, e na ideia de que tem alguém dirigindo, cuidando, olhando para o mundo e conformando o mundo a uma arte, a uma imagem que tem sentido. Verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará para sempre, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Oremos mais uma vez. Deus, estamos aqui, confessando os nossos pecados e confessando que precisamos do Teu Espírito Santo para iluminar nossas mentes, para entender a Tua palavra. Suplicamos, fala conosco essa noite. Pedimos, Deus, mais uma vez, que nós não saiamos dessa vida sem aprender a viver. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveite a vida e descanse em Deus. O tema dessa noite. E são alguns versículos que a gente vai dividir em 4 partes. Falei 4 e lembrei que eu sempre divido em 4 partes. Não tinha lembrado disso enquanto estava escrevendo. Não é de propósito, eu juro para vocês. Mas a gente dividiu em 4 partes aqui. Primeiro, o tempo está nas mãos de Deus como uma obra de arte. Do verso 9 ao verso 11. Depois, a vida pode e deve ser aproveitada. Terceiro, o coração do homem anseia a eternidade. E quarto, Jesus é o renovo que nossa alma anseia. Vamos para a primeira parte, do verso 9 até o verso 11, parte A. Que proveito tem um trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso ao seu devido tempo. Parece que Salomão
provavelmente Salomão, tem um problema muito grande com o trabalho, né? Porque ele fala de trabalho em todos os blocos. Quando ele fala de prazer, ele fala de trabalho. Quando ele fala de tempo, ele fala de trabalho. Quando ele fala de mulheres, ele fala de trabalho. Quando ele fala de música, ele acaba falando de trabalho. Salomão parece comigo um pouquinho. E contigo também, você sabe. Você tá ela e o Davidson, a gente só fala de trabalho também. Salomão repete trabalho o tempo inteiro. E ele insiste em dizer, em pensar, Senhor, qual é o objetivo de todo o trabalho que eu tenho debaixo do sol? Para que serve tudo isso? Agora ele não dá resposta. Agora, ele não vai dizer que é vapor, ele só vai dizer assim, foi Deus quem me colocou nesse trabalho para me afligir, para me fazer assim, ficar cansado. Só que de trabalho a gente já falou algumas vezes, e eu queria, nesse momento, focar no começo do verso 11. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. A ideia aqui é que Deus é o orquestrador do tempo. É o Deus que segura o tempo com as suas próprias mãos. Nós acabamos de ler que há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de construir, tempo de derribar. Lemos isso no domingo passado. Nesse momento, agora o pregador, não o salmista, quer nos dizer que na mesma medida que você não consegue controlar o tempo, Deus controla e conduz o tempo. Deus fez tudo formoso a seu devido tempo. Você olha para isso como uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vou melhorar a pergunta. Quando alguém mexe na sua agenda, em tudo que você planejou no dia, e alguém te liga, te atrapalha, acontece um acidente, um imprevisto, o que você sente quando isso acontece? Eu odeio, porque eu gosto de ter tudo nas minhas mãos, tenho a minha agenda muito dividida no trabalho, e alguém me liga, eu tenho que ir em algum lugar, e eu falo, meu Deus, tudo que eu planejei durante um tempo aqui para fazer hoje não vai dar certo. E o texto está dizendo que Deus é o orquestrador do tempo, é quem conduz, é quem dirige. Como que você se sente sabendo disso? Que, na verdade, quem está atrapalhando sua agenda é Deus. Que, na verdade, quem mexe no seu tempo e conduz e constrói com a própria mão é Deus. Enquanto lia esse trecho, lembrei de alguns momentos da minha própria vida onde eu achei que estava perdendo tempo, mas era Deus orquestrando o tempo. Você tem isso em mente? Algumas coisas que você pensa que foram muito ruins, mas depois que o tempo foi passando, você percebe, eu precisava daquilo. Você lembra de algumas coisas assim? Talvez você lembre de outras que você ainda não entendeu. Enquanto eu pensava nisso, eu lembrei de algumas pessoas que, num fatídico dia de 11 de setembro pela manhã, tinham um compromisso no World Trade Center. Vocês já viram essas histórias? Eu peguei alguma dessas histórias, vi a história de Michael, que está vivo até hoje, Lomônaco. Ele tinha uma grande reunião no World Trade Center, no último andar, e ele, então, no caminho dessa reunião, ele percebe que o óculos dele tinha quebrado. Ele fica na dúvida, vou para a reunião com o óculos quebrado, mas é gente muito importante? Não. Vou parar aqui. Ele para consertar o óculos, revoltado, porque o óculos quebrou no meio do caminho. E então, acontece o que você já sabe que aconteceu no 11 de setembro. Ele não estava no prédio. Outra história, Ben, não sei falar o sobrenome, esquece a chave do carro. Esquece a chave do carro ao sair de casa. E aí eu não sei muito bem o que acontece no meio do caminho, só sei que ele tem que voltar, atrasa tudo, revoltado, contando a própria história. Ele não consegue chegar a tempo no World Trade Center. Não chega a tempo, e ele é simplesmente o diretor da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, o responsável por liberar 4.000 aeronaves no espaço aéreo americano no dia do 11 de setembro, porque atrasou, não deu para sair na hora certa. Mike Pelaia. Meses antes do 11 de setembro, acontece um imprevisto num dos países que ele iria como corretor, e esse imprevisto, 6 meses antes, fez com que a agenda dele toda, 6 meses depois, fosse alterada. Uma reunião que teria dia 11 de setembro,
foi para o dia 12 de setembro. Por isso, ele chega nos Estados Unidos dia 12. Não participa na reunião, que seria no World Trade Center. Não estava lá. Lolita Jackson. Aliás, Michael Jackson, vocês sabiam? Michael Jackson estaria no 11 de setembro, não chega a tempo por um atraso, mas outra pessoa, Lolita Jackson, ela está entrando no elevador, até que a esposa de um colega de trabalho liga para ele. Ele pede para ela segurar e pegar o próximo elevador, porque ele precisava atender a esposa. O nome dele, Thomas Swift. A esposa liga para ele para reclamar de alguma coisa que ele tinha feito em casa. Então, acontece. O avião bate. Eles não conseguem entrar no elevador, descem os andares pela escada e saem salvos. Se estivessem no elevador, seriam um daqueles que estariam mortos. O tempo que a gente não controla, de certa forma, que a gente não consegue enxergar muito bem de onde vai e para onde vem, está sendo conduzido por um Senhor. Só que, eu sei, se você se parece um pouco comigo, talvez você esteja pensando, e nas pessoas que estavam lá? Porque algumas, sendo conduzidas por Deus, não entraram no elevador. Outras estavam no elevador. A verdade é pesada e direta. A verdade é que Deus está conduzindo tudo, os momentos bons e os momentos ruins. Eu gosto de lembrar do filme Efeito Borboleta, vocês conhecem? Eu gosto muito desse filme. Vi muitas vezes, até parar de gostar. Quando você vê muito, você cansa. E é legal você perceber que o ator volta e aí ele muda uma coisa muito pequena e depois lá na frente tudo está diferente. Uma conversa, um esbarrão, uma briga, tudo muda lá na frente. Se você pensa nesse aspecto, talvez você consiga perceber que o tempo é extremamente volátil. Qualquer coisa que você fizer aqui, qualquer conversa, qualquer abraço, qualquer olhar, pode mudar tudo lá na frente. Só que o texto está dizendo que Deus está controlando isso. Isso é magnífico, grande. Quando a gente olha para o tempo e ouve constantemente o Salomão dizer: você não tem controle sobre ele, e que o tempo passa por entre os seus dedos como vapor. Em outro momento ele vai dizer: Deus tem, Deus controla. Só que a forma dele dizer isso é interessante. Ele diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. A ideia que está por trás aqui é a ideia da palavra formosa. A ideia da palavra formosa no Antigo Testamento e na Bíblia como um todo traz a percepção ou a imagem da mulher. Normalmente, essa palavra, quase todas as vezes no Antigo Testamento, ela é usada para falar de mulheres bonitas. Aliás, essa palavra é muito repetida na época de Ló, onde em alguns momentos vão dizer que as filhas dos homens eram formosas. A ideia é basicamente que tudo aquilo que é belo, que é bonito, que é desenhado, o Antigo Testamento chama de formoso. E em determinado momento ele usa essa palavra para o tempo, para dizer que de alguma forma Deus constrói a forma do tempo com suas próprias mãos. Deus está por trás de toda a construção do tempo. Deus está por trás do atraso, da agenda mudada, do dia em que você nasceu, da hora do segundo. Deus está controlando cada pedaço do tempo como um escultor que decide as curvas, as linhas, como um escultor que constrói uma obra de arte. Isso, se você está lendo Eclesiastes aqui junto com a gente, é muito diferente de tudo que a gente viu até agora. A ideia é que o tempo está voando, a ideia é que o tempo a gente não consegue segurar, e do nada ele vai dizer: mas tem um que segura o tempo com as mãos e desenha o tempo como ele quer. Isso é bom para você ou é ruim para você? Dependendo daquilo que você lembra a respeito da sua própria vida, você pode responder diferente. Você pode se perguntar: por que, se você é Senhor do tempo, fez isso comigo? Ou então dizer: Senhor, Tu és Senhor do tempo, por isso eu estou alegre.
Ele está por trás de todas as coisas, conduzindo dos átomos às galáxias. Deus é soberano. Nada é pequeno demais para escapar dos cuidados de Deus, nem grande demais para desafiar o poder de Deus. Ele é o Deus das estrelas e o Deus do grão de areia, do cosmo infinito e do coração humano. Deus conhece a história da humanidade, mas conhece João, o Pedro, Tiago. O Senhor sustenta tanto o voo de um pardal, quanto o movimento das constelações do universo. Tudo está em suas mãos. Até mesmo o tempo. Deus segura o tempo com as próprias mãos. A palavra formoso. Deus faz tudo de forma formosa, desenhada, controlada. Deus está esculpindo o tempo. Deus está no controle do tempo. Aqui a gente percebe que não só há tempo para todas as coisas, como ouvimos no domingo passado, mas que Deus sempre faz tudo na hora certa. E eu insisto em repetir, nem sempre ouvir isso é bom. Deus faz tudo na hora certa. É uma verdade que às vezes te alegra e às vezes te deixa um pouco confuso. Mas é uma verdade. Deus faz tudo na hora certa. Não importa. Quando Ele faz, Ele sempre faz de forma intencional, pensada, desenhada. Deus conduz o tempo de forma formosa. O segundo bloco desse texto, eu queria levar os irmãos lá para o verso 12, que ele diz assim: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer e beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o seu trabalho é dom de Deus. Algumas frases do pregador são muito abertas, deixam perguntas e angústias para a gente. Mas outras são muito certeiras, muito firmes. Essa é uma resposta que está firme diante de nós. Ele diz repetidas vezes: eu sei. Sei que não há nada melhor. Sei que a gente deve comer, beber e desfrutar de tudo que a gente tem conseguido com o nosso trabalho. Então, assim como primeiro a gente percebeu que Deus é Senhor no tempo, agora a gente vai perceber que enquanto Deus estiver conduzindo a história, o que nós deveríamos fazer é desfrutar dessa história. É difícil, muitas vezes. Fácil, outras. Mas o conselho é: coma, beba e desfrute daquilo que Deus tem te dado. O conselho é que, como lá na frente ele vai dizer, é que você use a roupa nova em dias que não são dias de festa. O conselho é que você aceite aquela saída no fim da tarde para sorrir. O conselho é que você, como ele também vai dizer lá na frente, que você use os talheres que você normalmente usa para receber reis num dia comum. Não só num dia que o seu amigo, uma família vai na sua casa e você faz até aquela mesa posta, faça a mesa posta numa quarta-feira à noite. Desfrute do dia, desfrute da vida. Ele vai dizer que sabe, que aprendeu, que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. A vida não deve ser vivida como aquele período que não tem nada de bom para oferecer, que a gente só tem que aguentar até que ele virar e eu então vou aproveitar. Não. A vida, nas Escrituras como um todo, não só em Eclesiastes, ela é aquele lugar onde Deus nos convida a já, a partir de agora, viver o reino que está prestes a ser inaugurado, completamente. Porque já foi inaugurado em Cristo Jesus. Nós deveríamos ver a vida como uma dádiva de Deus. Uma dádiva que deve ser desfrutada de forma responsável. De forma responsável, ele vai falar lá na frente, mas eu quis falar logo agora para ninguém sair daqui querendo aproveitar a vida de forma adoidada. Porque lá na frente ele vai dizer que é de forma responsável. Só que ele vai dizer só no capítulo 12. Se eu deixar para falar só no capítulo 12,
Já está todo mundo falando que é culpa do pastor que eu estou fazendo durante a semana. Então, eu não estou descartando a dor, não estou descartando a angústia, não estamos descartando nada que é real nessa vida. Aliás, nenhum momento o pregador faz isso. Ele insiste em dizer que a vida dói, que a vida cansa, que a vida tem traição, revolta, morte, angústia, fome, que a vida dói. Ele não vai deixar de dizer isso, mas ao mesmo tempo ele vai olhar para nós como um senhor velhinho, sábio, dizendo: aproveita aquilo que você tem conseguido com o seu trabalho. Deus quer que olhemos para tudo isso procurando as dádivas de Deus e nos colocando como instrumentos de bondade para todos que nos rodeiam. No fundo, às vezes a gente vê a vida como um caos, mas a gente só está no lugar errado, sem enxergar a obra de arte que Deus está construindo. Deus, como a irmã Helena falou na semana passada, deixou rastros no mundo de bondade. Deus espalhou sua beleza pelo mundo. Você está enxergando isso? Você enxerga que Deus está deixando espalhado pela rua beleza, bondade, coisas para a gente usufruir, se alegrar, curtir? Deus está fazendo isso. Antes de ontem, saindo de casa, Mirari me deu um susto falando de uma árvore roxa que estava caindo as pétalas no chão. Olha que bonito! E eu já tinha passado por ela antes, mas ela percebeu que tinha uma árvore muito bonita no meio de um monte de árvore seca, roxa, com flores caindo, as flores estavam no chão, cheio de flor roxa no chão. Me deu vontade de voltar e parar para perceber como tem coisa bonita que a gente passa assim na correria e deixa para lá. Me deu vontade de chamar a Giovana e parar no meio da rua para a Giovana ficar olhando. Olha que bonita essa flor, essa árvore cheia de flor roxa no meio de várias árvores secas. Isso está acontecendo o tempo inteiro. E Deus quer que você enxergue as dádivas que Ele tem dado. Deus quer que você perceba o presente que Ele tem dado a você. Da vida, das coisas boas espalhadas pelo mundo. Um teólogo famoso dizia: não use o mundo, receba e agradeça aquilo que Deus tem dado. Então, se você tem dificuldade de enxergar as coisas boas que Deus tem te oferecido, o conselho de Deus e do pregador é que você seja grato. A Bíblia repete constantemente que o nosso coração é ingrato. Você sabe disso. Você é ingrato. Seus filhos são ingratos. Se você é pai, você sabe mais ainda. É o que eu mais ouço. Filhos são ingratos. As pessoas que a gente ajuda são ingratas. Nós somos ingratos. Temos um mundo com rastros de beleza, rastro de bondade, e a gente não enxerga, não agradece. Nós somos assim. E a forma da gente melhorar e viver melhor, e o que a gente está fazendo aqui, lendo Eclesiastes, tentando aprender a viver, é olhar para a vida com mais gratidão. Olhe para tudo que você tem recebido e perceba que você tem recebido isso. Que você recebeu como um presente divino filhos, mesmo que eles chorem na madrugada. Que você recebeu como um presente divino, talvez um trabalho pesado, mas que dá o seu salário no fim do mês. Que você recebeu uma igreja, amigos, que você recebeu de presente habilidades. Que você tem recebido presentes atrás de presente. Eu já contei para vocês que eu adoro o Natal e adoro ver as crianças abrindo os presentes no Natal. Aqueles presentes que elas vão abrindo um atrás do outro, parece que são presentes para mim, de ver eles alegres, rasgando todos aqueles papéis que a gente demorou a madrugada inteira fazendo. A gente adora ver isso. Deus adora ver isso. Você curtindo e desfrutando o que Ele tem te dado. Então, o que Salomão está falando aqui é que ele percebeu que, no fim das contas, a gente quer guardar e guardar dinheiro e guardar as coisas. E o que a gente deveria fazer é usufruir aquilo que Deus tem nos dado com todo trabalho. É presente. É presente.
Em tudo dai graças. Tessalonicenses capítulo 5. Ou Filipenses capítulo 4, que vai dizer, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as petições de vocês, pela oração, pela súplica e sempre com ações de graça. Antes de irmos para o próximo bloco, a pergunta para você é grato? Você percebe o lar que vive, a cama que tem, a comida que come? Você percebe as coisas que você tem hoje? Você consegue perceber que você muitas vezes tem coisas que muitos outros não têm e que você não merece ter? Não merece. Você é grato? Agora, não é só ser grato. O texto é enfático em muitos momentos em Eclesiastes. É grato a Deus. Porque esse movimento de gratidão, que o mundo todo está aí espalhando, colocando no carro, no caminhão, tatuando gratidão, gratiluz, isso não faz sentido nenhum se a gratidão não é com Deus, apontada para Deus. Porque você é grato a quê? A quem? A mensagem aqui é que quem está te dando isso tudo, seja você crente ou não, seja você adorador, seja você alguém que confiou e colocou seu coração em Cristo Jesus ou não, tudo que você tem, Deus que está dando. É Deus quem está dando. Ele é Senhor e tem te dado. E você pode não querer aceitar isso, mas Ele continua te dando. Seja grato a Ele. Seja grato a Ele. Mas, dentro desse bloco que a gente leu, tem uma coisa que incomoda, que deve te incomodar todas as vezes que você passa um tempinho pensando na vida. É aquela sensação de que depois de aproveitar aquilo que você tem na vida, essas coisas não dão aquele sentimento de satisfação que você queria. Você logo quer outro dia, outro momento, outra conquista. Logo você quer mais. Isso está descrito no verso 11, parte B, que diz assim: também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Vocês percebem o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que no seu coração existe um desejo pela eternidade, pelo eterno, por aquilo que é sem fim. E ao mesmo tempo ele vai dizer, Deus fez isso para que você não consiga descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Resumindo, Deus colocou esse sentimento em você de querer mais e mais e mais sem conseguir, de propósito. Deus quis que você sentisse isso. Deus quer que você sinta isso. Deus quer que você chegue lá no primeiro dia de trabalho muito feliz e em 2 semanas você começa a perceber, olha, não era assim tão perfeito como eu imaginava. Deus quer isso. Deus colocou isso no seu coração. Foi Deus que colocou no seu coração que você ia casar e logo os anos passariam e em determinado momento você perceberia que aquilo não era um mar de rosas. Deus quer que você perceba que seus filhos não podem satisfazer o desejo da sua alma. Deus quer que você perceba que nenhum prazer é capaz de saciar o desejo por eternidade que Ele plantou no seu coração. Aliás, Ele fez isso desde a criação, em Gênesis capítulo 2, os irmãos devem lembrar, e se não se lembram, eu lembro a vocês que Deus falou para a humanidade inteira que o homem seja alma vivente. Alma vivente, a palavra no original é que o homem seja garganta. Nós traduzimos como alma vivente porque é melhor. Até melhor para explicar. Mas o original, em Gênesis capítulo 2, é que o homem é garganta. A diferença do homem de todos os outros animais é que ele tem um certo desejo de sentido que nenhum outro tem. É o ser humano que canta parabéns no aniversário, é o ser humano que é o único que sente vontade de se suicidar quando a vida está um inferno. É o ser humano que enterra outros e chora no dia da morte. É o ser humano que tem fome, desejo de sentido. Porque nós somos isso. Nós somos essencialmente garganta, fome, desejo. Deus colocou a eternidade em nossos corações. E ao mesmo tempo, Ele fez com que nada nessa terra
saciasse o desejo da eternidade. Foi Deus que fez isso. Um comentarista famoso, teólogo, diz que Deus colocou em nós, desde o dia em que nascemos, um desejo profundamente arraigado, um impulso compulsivo, de conhecer o caráter, a composição e o sentido do mundo, e de discernir o seu propósito e destino, até que ele chegue num determinado momento e perceba: eu não encontrei. O que ele está dizendo é que Deus fez com que o nosso coração desejasse, e ele, ao procurar no mundo, não encontrasse. Foi Deus que fez isso. Deus quer que você sinta isso. Deus fez assim. Deus deixou pistas, mas são só pistas, caminhos, rastros de algo maior. Toda beleza, tudo que existe no mundo, tudo que existe foi criado para apontar para algo acima do sol. Então, vocês perceberam que no domingo passado o pastor Arthur estava extremamente musical, não perceberam? Muitas músicas que ele trouxe aqui, né? E isso é muito interessante porque isso mostra como o homem tem a eternidade em seu coração. E toda a arte que o homem faz, todo filme que o homem faz, tudo que o homem escreve, seja crente ou não, está ali, ecoando o desejo que ele tem de amor, de verdade, de bondade, de alegria. O desejo que ele tem pela eternidade. Está no nosso coração um desejo que nada nesse mundo pode saciar. Está no nosso coração o desejo de encontrar sentido por trás das coisas que a gente vai encontrando na vida. Toda a beleza que você vê aqui aponta para algo maior. Ainda que aquilo que você vê aqui não seja ruim, seja bom, essas coisas boas são só um caminho para algo maior. Então, ouça boa música, faça boas viagens, pare um tempo ali antes de você descer na praia da Macumba e olhe em cima daquela montanha o que Deus fez. Mas não se esqueça, aquilo aponta para algo maior. E eu sei que parece loucura falar isso, mas tem gente que olha para a natureza como se a natureza fosse o próprio Deus e fica ali tentando arrancar da natureza um sentido da vida que não vai encontrar. Mas ainda assim eu tenho que dizer que aquilo é lindo, magnífico, grandioso, porque Deus é magnífico e grandioso. Um bom filme, uma boa série, uma boa arte. Todo prazer é pista do único prazer que dará saciedade à sua alma. Você já comeu cana-de-açúcar? Mastigou, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Não sei, nem todo mundo fez assim, então vou ter que dar 2 exemplos. Vou falar da cana e depois do outro. Mas no final não dá aquela angústia de você querer o açúcar. E acaba. Essa sensação do mundo. Agora um exemplo mais nojento, que o pastor já deu um exemplo nojento lá atrás, eu vou dar um menos, tá? Mas criança, quando eu era criança, a gente não podia ficar comprando um chiclete atrás do outro. Aí você comia o chiclete e botava no congelador. Você sabe disso? Vocês já fizeram isso? Se você botar o chiclete no congelador e pegar à noite, ele volta o açúcar. Criança, gente. Criança faz isso. Né? As minhas crianças não fizeram. Eu vou ter que dar uma ensinada melhor. Mas era maravilhoso que você lembra, Marlene? Que a gente botava no congelador e aí o Igor e o Iago, bota todo mundo na história. O Iago tá revoltado que eu falei, mas tá todo mundo lá. Ítalo e Iago botando o seu chicletinho e à noite você pega de novo para ver se tem açúcar. A gente faz isso. A gente faz isso na vida, não faz? Às vezes a gente quer tirar mais da vida do que ela pode dar. O seu filho não vai dar mais do que ele pode dar. O seu marido não vai dar, o seu trabalho não vai dar, as férias vão acabar, a conquista não vai mais fazer sentido. Daqui a pouco, essas coisas vão perder o doce. E está tudo bem. Era o limite delas para dizer para você que tem coisa melhor do que isso. Tem coisa melhor do que esse mundo caído. Ainda que esse mundo caído seja muito bom, tem coisa melhor do que só isso aqui. Curta a vida, mas descanse em Deus. Nada disso vai saciar a sua alma. Nada nesse mundo brilha. Tudo nesse mundo reluz, reflete. Eu gosto dessa frase. Nada nesse mundo brilha de verdade. Tudo nesse mundo
só reflete o brilho de algo maior. Tudo que você vê brilhante, não está vindo luz dali. Está vindo luz de algo fora dali. Toda boa música, toda música que fala verdades, às vezes misturadas com mentiras, mas aquelas frases que te tocam o coração e vão no fundo da sua alma, aquilo ali tem verdade. Se tem verdade, vem de Deus. Como dizia Santo Agostinho, toda verdade é verdade de Deus. Nada nesse mundo brilha, tudo nesse mundo reflete. Então, algumas aplicações. Primeiro, só relembrando, maravilhe-se com Deus, se espante com a criação. Contemple a bondade de Deus na sua vida, na natureza, na sua história e olhe para tudo isso e dê glória a Ele. Olhe para o sorriso do bebê, para a planta que deu flor, para a música boa, para o filme interessante e desfrute da criação, percebendo que tudo isso são rastros da bondade de Deus. Segundo, cresça em gratidão. Se há uma coisa que você tem que aprender durante a vida, e você não pode deixar dessa vida aqui sem aprender isso, é aprender a ser grato. Seja grato pelas pessoas que apareceram na tua história, pelas conversas que você teve, pelas oportunidades que apareceram, pela música que você conheceu, pelo filho que apareceu. Seja grato pelo trabalho que você não merecia. Seja grato pela comida, pelo edredom, pelo travesseiro. Seja grato pela casa, seja grato pelos amigos. Seja grato. E ser grato sempre deve ser um apontamento, um lugar onde você olha para a coisa, depois olha para o alto, sendo grato a Deus, não só pela coisa em si, a coisa pela coisa, a dádiva pela dádiva, mas lembrando sempre que é Deus quem tem te dado cada uma delas. Aceite as suas limitações e a limitação da criação, no sentido de que ela não vai te saciar completamente. Não vai. Não vai. Eu fico vendo triste alguns jovens querendo casar só para ter aquilo que você só tem no casamento. Triste dizer para você, se você está casando por isso, vai acabar essa sensação que você está desesperado. E alguma coisa maior tem que dar sentido à sua vida. Triste perceber que você ainda acha que depois da pós-graduação e do mestrado e do doutorado, então você vai falar, agora eu estou completo. Não vai. Não vai. Talvez com 2, 3, 12 filhos e fazer um canal no Instagram. E ser aquele homem e a mulher referente. Talvez isso vá dar sentido para a sua vida. Não vai. Não vai. O mundo é limitado em sua entrega. Aproveite o mundo, mas não se esqueça. Se você quiser tirar dele o descanso da sua alma, você está perdido. Perdido. Bom, só para a Bárbara não falar que eu não li todos os textos, falta ainda um finalzinho, verso 14 e 15. A gente não leu esses versos, porque eu queria acabar com eles, fazendo com que você pensasse junto comigo o que isso significa para nós no Novo Testamento, aqui em Cachamorra. Antes de ler isso, eu não consigo não citar uma frase, um trecho, um parágrafo em que C.S. Lewis diz assim a respeito desse desejo de ter alguma coisa maior e melhor. C.S. Lewis diz, se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue satisfazê-lo, isso não prova que o universo seja uma fraude. É provável que o papel dos prazeres terrenos jamais foi satisfazê-lo, mas despertá-lo, sugerir a coisa verdadeira. Toda coisa boa no mundo só desperta o nosso coração para algo maior do que ela. Os prazeres dessa vida têm lugar e eles terminam, se completam em Jesus. Então, o último bloco, verso 14 e 15, para a gente terminar. Jesus é o renovo que nossa alma anseia. Verso 14. Sei que tudo o que Deus faz durará para sempre, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O verso 14 é bem direto, bem simples, muito parecido com tudo que nós falamos. Nada pode ser mexido e Deus é Senhor do tempo. Deus é Senhor do tempo. Charlie Brown não é, mas Deus é.
Deus conduz a história. Deus faz com que o tempo seja direcionado para a esquerda ou para a direita. E Ele faz isso tudo isso, mexendo na sua vida particular para que você o tema. Isso está claro para a gente, isso é muito direto, mas o verso 15 deixa uma pulga atrás da orelha. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. O que é, já foi, está claro. É a ideia de que tudo, para Deus, é um ponto que está na mão dele. Não tem passado, não tem presente, ele é Senhor, ele está acima de tudo isso. O que será também já foi, é a mesma ideia, mas Deus fará vir outra vez o que já passou? Estranho. Aqui, a ideia no original é basicamente falar para a gente que o passado pode ser consertado. Como isso? Se ele constantemente diz que não, que o tempo passa, que o tempo voa, e agora ele vai dizer que virá aquilo que já passou. Isso fica em aberto, assim como vários versos de Salmo ficam em aberto, Provérbios, nos profetas, que só são respondidos em Jesus. O nosso Senhor que sabia muito bem conduzir o tempo. Vocês devem lembrar que Jesus algumas vezes olhava para a mãe dele, Maria, e dizia: mãe, ainda não é chegada a hora. Maria, querendo conduzir a história, Jesus olha para ela e fala: calma que ainda não está na hora. Os discípulos querendo fazer uma coisa e outra, e Jesus dizendo: não está na hora, ainda não é chegado o tempo. O Salvador que nasceu, como diz Gálatas, na plenitude dos tempos. Aqui, no Novo Testamento, a gente descobre quem é que já estava, antes de tudo ter sido criado, quem já estava na plenitude dos tempos. Quem? Jesus. Jesus era, é e há de vir. Jesus já estava lá antes de tudo ser criado. Aliás, a Bíblia vai dizer que Jesus já tinha morrido antes do mundo ter sido criado. Ele já tinha efetuado o plano da salvação antes que tudo tivesse acontecido. O que morreu por nossos pecados a seu tempo, Romanos 5, 6, tem um maravilhoso senso de cronologia. Aquele que era, aquele que já tinha passado, ele faz a nossa história toda vir à tona. E por sua graça, pela graça de Cristo Jesus, nós recuperaremos e restauraremos o que, de nosso ponto de vista, parece perdido para sempre. Não, nele teremos redenção eterna. Ele é a nossa esperança para esse tempo que passa diante dos nossos olhos. Ele é aquele que faz com que o passado seja ressignificado. É Jesus que, como Stan Lee, você sabe quem é Stan Lee? O escritor dos filmes da Marvel, ou dos desenhos, das histórias. E algumas vezes Stan Lee aparecia nos filmes, e todo mundo gostava, batia palma, não sei se você já passou por essa experiência, no cinema, o pessoal gostava de ver o autor do filme aparecendo no meio do filme, e todo mundo adorava isso sempre. Eu não gosto muito de coisa de Marvel, de super-herói, a Mirari gosta mais, eu não gosto, mas esse momento sempre era muito interessante para mim, porque sempre me vinha à mente que Jesus fez isso. Jesus, o escritor de toda a história, o dono do tempo que conduz a história inteira, ele em determinado momento entra na história. E ao invés da gente bater palma e dizer, é o autor da história, caminhando no meio da nossa história, a gente matou Jesus. Ele morreu no nosso lugar. Jesus, o autor, agora é consumador da fé. Aquele que estava escrevendo, agora é protagonista da história. Morre no nosso lugar. E aquela história inteira de que o tempo não pode se segurar, tudo que você fez não dá para endireitar, toda aquela ideia de que já era, que a sua vida está escrita, não tem mais o que fazer, agora não. Agora Jesus entra na história e vai olhar no fundo dos nossos olhos e vai dizer, você agora é santo, justificado, perdoado. É em Jesus que o nosso passado é ressignificado. E não é porque você não fez o que fez. É porque, mesmo você sendo quem você é, Jesus toma a sua história no seu lugar. E mesmo ele sendo quem ele é,
Ele dá a história dele para você. Nesse caso, a vida que você deveria viver, você não viveu e não vai conseguir viver. Mas ele já viveu por você. Então, aquilo que era, aquilo que já tinha passado, agora é totalmente ressignificado em Jesus. Jesus morre no nosso lugar e transforma aquele tempo de angústia, de uma vida sem sentido, em uma vida completamente cheia de sentido. Às vezes a gente fica cavando sentido nas coisas, como a minha tia, procurando o sentido naquele lixo no canto, na brincadeira, para tentar entender alguma ideia daquilo ali. Mas não precisamos fazer isso na vida. O autor já entrou na história, já nos explicou o sentido dessa vida toda. E ele quer nos dizer mais uma vez que você deveria parar de procurar satisfação nessa terra. Deveria parar. Além de tudo aquilo que nós falamos, eu queria terminar falando com você. Com você que ainda acha que vai encontrar sentido aqui. Com você que ainda acha que tem alguma coisa que você possa se agarrar. Com você que ainda acha, que ainda tem no fundo do seu coração alguma ideia tola de que esse mundo pode satisfazer a sua alma. Eu quero dizer para você que não vai, mas que tem uma boa notícia para você. Não só alguém pode te dar sentido de hoje para frente, mas alguém pode entrar na sua história e mexer no seu passado inteiro e transformar aquele que era mentiroso em um homem verdadeiro, aquele que era um homem cheio de pecado em um homem justo, aquela mulher que era cheia de maldade em uma mulher cheia da bondade de Deus. Jesus, aquele que vem da plenitude dos tempos, Senhor de todas as coisas, entrando na sua história, pode dar sentido à sua vida hoje e ressignificar toda a linha da sua história, que é breve, que logo vai passar, mas que, pasme, agora nele nunca vai acabar. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós que estamos nele, podemos descansar. Descansar sabendo que todas as coisas boas só são culto a Deus. Culto que acontece segunda, que acontece terça, que acontece quarta, quinta, sexta, sábado. Culto contínuo. Tudo que acontece na nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Tudo. E isso deve te fazer descansar. Isso não significa que não vai continuar tendo dor. Isso não significa que não vai continuar tendo choro. Mas olha, o autor da história está passeando na história. Está andando no meio do seu povo. E ele está dizendo para você, descansa, eu já sei, eu escrevi o final. Descansa. Não só descansa, aproveita as coisas que eu estou te dando. Porque vai passar. E olha, quando passar, você vai perceber que todas essas coisas boas ainda tinha coisa muito melhor para vir. O que há de melhor já chegou. E ele está dizendo, continue caminhando, porque ainda haverá um dia em que o descanso vai ser pleno e eterno. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te adoramos e bendizemos. Suplicamos pela tua presença em nossa vida diária, comum, cotidiana. Pedimos, Senhor, que nós não caiamos no erro de procurarmos saciar a sede da nossa alma em cisternas rotas, sujas. Senhor, não deixa que nós façamos isso. Senhor, aqui no nosso meio existem homens que querem, que pensam, que estão maquinando, procurar, Senhor, saciar os desejos deles no trabalho, em mulheres, em dinheiro, coisas que eles não vão alcançar aquilo que a alma deles precisa. Senhor, não permita que isso aconteça. Senhor, aqui no nosso meio existem mulheres que ainda com esse mesmo pensamento dos homens aqui dessa igreja em Caxamorra, ainda acham que vão encontrar sentido nas coisas que os olhos dela ainda brilham. Prazer em filhos, em família, em dinheiro, em poder. Senhor, quebra os ídolos dela. Senhor, especialmente as crianças, os adolescentes,
os jovens, esses que têm muita energia e pouca sabedoria, esses em que a tolice brota mais facilmente, como a Bíblia nos ensina. Senhor, freia os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que eles percebam que é tolice, é burrice procurar qualquer coisa nesse mundo que sacia nossa alma, porque só o Senhor é capaz de saciar o desejo, o espaço que há no nosso coração. A água que nós precisamos é a fonte de vida eterna, que é o que encontramos em Jesus. A fome que temos, encontramos no pão da vida, que é Jesus. Precisamos de Jesus, Senhor. Que nessa noite o Teu Cristo tenha sido pregado no coração dos meus irmãos e no meu coração. E que saiamos daqui convictos de que qualquer coisa que o meu coração, que o mundo e que o diabo esteja me apresentando, qualquer uma delas, não vai saciar uma vida prostrada diante de Ti. Guarda essa igreja, guarda as nossas vidas em Ti, em nome de Jesus. Amém.